Be or not to be? That's the question. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase muito famosa por aí. É uma frase dita por Hamlet, personagem da tragédia de Hamlet, peça de William Shakespeare. E ela nos traz o gancho de hoje da nossa aula falando sobre verbo to be. Professor, pelo amor de Deus, verbo to be de novo? Pois é, verbo to be de novo. Só que vem um questionamento. Você aprendeu o verbo to be na escola? Não! Então vamos lá, eu te convido a assistir essa aula de hoje, aprender um pouco mais sobre esse verbo tão importante. Eu sou o professor Anderson Silva e esse é o Tommy. Solta a vinheta. Fala galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal, mais uma aula aqui no Tommy. E como vocês viram, nós vamos falar hoje sobre verbo to be. E aí o verbo to be é um verbo que ele é chacoteado, né? Colocam esse verbo para cima da gente como chacota, porque o aluno ele não tem mais paciência, não quer mais estudar o verbo to be. Porém, são poucos aqueles alunos que realmente aprendem o verbo to be de fato. É um verbo que traz ali algumas complicações se a gente não prestar bem atenção. Por quê? Uma delas é que o verbo to be, ele significa dois verbos em português. Então é importante a gente entender que o verbo to be em inglês ele vai representar no português dois outros verbos, que aí o contexto é quem vai me dizer se eu estou falando um ou se eu estou falando outro. O verbo to be, então, ele significa tanto ser quanto estar, beleza? Verbo to be, ser ou estar. Vocês viram lá que na apresentação nós usamos ali o be or not to be, né? O ser ou não ser, de William Shakespeare. E trazendo essa ideia do verbo, é importante que a gente entenda e compreenda que o uso desse to, ele coloca os verbos no infinitivo. Se você já assistiu às nossas duas primeiras aulas, eu falei bastante sobre isso. Vou retomar agora para que a gente consiga seguir com a ideia do verbo to be, tá bom? Então observe só o seguinte, a gente tem aqui o verbo to work. A gente já sabe que esse to aqui, ele coloca o verbo no infinitivo. Professor, o que é isso, colocar o verbo no infinitivo? É quando eu tenho a conjugação AR, ER, IR ou OR ali nos verbos, tá bom? Então, por exemplo, to work, trabalhar. Eu vejo aqui to work e eu consigo enxergar a ideia de trabalhar, esse AR no final. Então, logicamente, eu não posso conjugar isso, eu não posso dizer eu trabalhar. O que vai acontecer aqui? Eu tiro esse to, coloco o pronome, por exemplo, you, e aí eu digo you work. Aí eu falo você trabalha. Então fica fácil. Vamos pegar aqui então o verbo to be para a gente poder entender isso aí bem direitinho. Coloca o verbo to be aqui, a gente sabe que dessa forma que ele apareceu, ele significa ser e também significa estar. Tá ótimo? Então não posso dizer, né, professor? You to be, você ser, você estar. Não pode fazer isso. O que eu vou fazer? Eu tiro então esse to. Aí eu teria algo como you be, ficaria fácil. Porém, o verbo to be é um verbo irregular. Ele não vai seguir essa regra aí que a gente viu. Quando a gente olha para essa partícula que ficou, para o verbo, né, que ficou sem o to, quando a gente olha para esse be que está aqui, nós vamos enxergar, na verdade, três formas verbais. Am, is ou are. Para fazer uma divisãozinha simples aqui, vamos imaginar, coloque aí na sua cabeça, que esse am e esse is referem-se ao singular. Já are vai me dar uma ideia de plural, beleza? Vamos fazer então aqui uma divisão dos pronomes pessoais no uso dessas formas verbais, tá bom? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que a gente vai usar para se referir às pessoas. Então a gente já vem falando aqui já sobre o uso desses pronomes. Para fazer essa revisão, eu vou colocá-los aqui, ó. Então eu tenho o pronome I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são então os pronomes pessoais. A esses pronomes eu vou colocar essas formas verbais do verbo to be de forma que haja concordância, beleza? Então, lembrando que quando eu venho aqui, ó, dessa divisãozinha para cá, eu tenho então a ideia de singular, certo? Todos os pronomes que estão aqui referem-se a uma ideia de singular. Todos os pronomes que estão aqui referem-se a uma ideia de plural. Lembrando da divisão que eu fiz com as formas do verbo to be, eu teria que am e is ficam nessa parte aqui. Are vai ficar aqui para baixo. E eu tenho justamente isso. Eu vou ter a seguinte divisão. Observe comigo. I am, you are, he is, she is, it is.
we, you, they, are. Aí você já deve estar pensando aí, esse professor ficou maluco. Como é que ele disse para mim que o are é usado no plural, porém ele diz que essa parte aqui de cima é só singular e o cara coloca aqui, ó, you are. Aí vem uma forma também da gente ver como o verbo to be ele coloca algumas cascas de banana para que a gente caia, tá certo? Porque essa forma aqui, ó, you, ele pode ser você ou também pode ser vocês. Isso vai depender do contexto. E aí eu tenho uma forma única, eu não digo jamais you is. Eu sempre vou dizer you are, tá certo? E aí no contexto é que eu vou saber se o cara tá colocando uma frase no singular ou colocando uma frase aí no plural, tá certo? Então observem bem essas ideias aqui, ó. Vamos colocar tudo isso aqui agora em frases, tá bom? Pra gente poder entender. Eu falei para vocês que o verbo to be, ele vai ser o verbo ser ou o verbo estar, é o contexto quem me diz de fato que vai ser isso. Então observe bem essas frases que eu vou colocar aqui para vocês. Eu digo, I am a teacher. I am at school. Então perceba que na frase de cima eu tenho o uso do verbo ser. I am a teacher, eu sou um professor. Na frase de baixo, na segunda frase, eu coloco algo como I am at school. Então nessa segunda ideia aqui, o verbo to be usado também aqui na primeira e também na segunda é o mesmo verbo, é o mesmo pronome, só o contexto que está mudando ali, ele já me dá uma outra ideia. Então na segunda frase eu tenho a ideia do uso do verbo estar. Algo como I am a teacher, eu sou professor. I am at school, eu estou na escola. Vamos para outra frase aqui para vocês entenderem melhor. He is a police officer. He is at a police station. Então na primeira frase eu estou dizendo que ele é um policial. Na segunda frase que ele está na delegacia. Vamos pegar outra frase aqui, ó. They are doctors. They are in a hospital. Então, estou dizendo que eles são médicos e que eles estão no hospital. Então, observe o contexto para a gente saber se o verbo ele fala sobre o ser ou sobre o estar, beleza? Mas as formas, elas são iguais, como vocês podem perceber aí nas frases, tá bom? Então, muita atenção nisso para que a gente não se perca mais nesse sentido, beleza? Assim como qualquer outro tempo verbal, qualquer outro verbo, qualquer outro tópico gramatical, com o verbo to be a gente vai ter, lógico, frases afirmativas e frases também que são negativas. E aí, como é que a gente vai criar essas frases? O que a gente precisa colocar para que a frase, ela de fato, se torne interrogativa ou para que essa frase, de fato, se torne negativa? O que vai acontecer aí? Quando a gente escreve no português, o que vai me dizer se aquela frase é uma pergunta ou não, vai ser o ponto de interrogação que eu vou colocar no final, certo? Se eu estou falando isso, então é a minha entonação que vai dizer se é pergunta ou não. Em inglês, além desse ponto de interrogação, a gente usa alguns auxiliares. No nosso caso, como eu disse para vocês, o verbo to be ele já é um auxiliar. Então o que vai acontecer, professor? Vamos pegar aqui essas frases que a gente já usou. Eu estou dizendo aqui, ó, they are doctors. Eu estou dizendo que eles são médicos. Perfeito. Para perguntar isso, se eles são médicos, o que eu tenho que fazer? Aí é onde vem uma das regras do verbo to be na hora de fazer essas frases interrogativas. Por quê? O que vai acontecer? A regra me diz que eu vou usar o verbo to be antes do pronome. Então, na afirmativa, eu digo they are doctors. Na interrogativa, eu vou dizer are they doctors? Ou seja, eles são médicos? Se eu for traduzir item por item, pode me dar algum problema. Por quê? Eu diria como assim, ó, são eles médicos? É mais ou menos assim que fica em inglês, tá bom? Mas na hora de passar para o português, eu coloco isso na sua forma normal, né? Lembre que o português ele tem as suas características gramaticais, o inglês ele também vai ter as suas próprias características também gramaticais, tá bom? Quando eu vou colocar isso aqui na negativa, o que vai acontecer? O que eu preciso? A gente parte para fazer frases negativas, a forma de negação em inglês, a gente parte de duas palavrinhas, né? O no e o not. O no
ele vai ser usado sozinho, quando eu não tenho gramática, quando eu não tenho continuação, quando eu não tenho pronome, quando eu não tenho tudo isso. O cara pergunta assim pra você, oi, tudo bem, tal, vamos ao cinema? Aí você olha pra ele e diz, não. Ou seja, não tem mais conversa, acabou, vai embora, né? Quando você diz assim, ó, vamos ao cinema, aí a menininha vai falar assim pra você, não, eu não vou ao cinema. Então esse segundo não aí que ela disse do não vou ao cinema está acompanhado de uma ação, está acompanhado de um verbo e aí seria o uso do not, tá bom? Como aqui eu tenho então uma frase, eu tenho verbo, eu tenho sujeito, eu tenho tudo isso, logicamente eu vou usar a partícula not, eu vou usar essa palavra de negação e a palavra vai ser not. Isso eu vou juntar ao verbo to be. Beleza? Então, vamos pegar aqui as 3 frases para a gente entender a diferença entre todas elas. Eu tenho they are doctors. Na interrogativa eu teria algo como are they doctors? E na forma negativa eu tenho algo como they are not doctors. Tá certo? Professor, mas eu estava assistindo, eu estava estudando e eu vi que o cara não usou are not. Ele usou aren't. O que é isso? É uma contração que a língua permite, né? Que o idioma permite. Então eu diria they are not doctors. Eu também diria they aren't doctor, tá certo? Existem várias contrações que são possíveis, né? Várias formas ali de juntar o pronome com o verbo to be, ou o verbo to be com o not para fazer a negativa, enfim. Numa outra aula a gente pode falar sobre isso também. Beleza? Então, observe bem, assista essa aula várias vezes, faça algumas pausas, tá? Anote algumas coisas, porque aí a gente vai fazer agora aquele challenge que vem sempre no final das nossas aulas. Então, aqui nos comentários, eu vou deixar 10 perguntinhas sobre o verbo to be, tá certo? Professor, 10 perguntas, pelo amor de Deus, é muita coisa. Não vai ser. Vou colocar ali perguntinhas ali objetivas. Então, você tem a frase e tem as opções para você marcar. Você responde como para mim isso daí? Você coloca número 1 e a alternativa que você acha que é A, B, C ou D, tá certo? Faça um gabaritozinho, trabalhe comigo aqui, tá certo? Não me deixe sozinho, participe dessas aulas. Se você tem alguma dúvida, fala aqui pra gente também. Não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com os seus amigos, mande o link aí dessa aula para os seus amigos via WhatsApp, publique também no seu Instagram, enfim. Conhecimento é algo que a gente deve compartilhar, beleza? Então eu espero você na próxima aula. Valeu, Tommy, it's for you.